Ela pede perdão à nação brasileira, ao povo, à Igreja. Diz que é católica e reza todas as noites, mas que não houve intenção nem malícia no que fez. Lilian aproveitou a visita a Portugal para renovar o seu pedido de desculpas, visitando Fátima. Ave Maria, mea culpa, Corpus Christi. Depois da missa, a entrevista da arrependida, feliz por estar no Santuário dos Três Pastorinhos. Embora eu tivesse vontade de conhecer, embora eu seja devota de Nossa Senhora de Fátima, entendeu? Eu nunca pensei de estar nessa situação, de estar aqui no Santuário de Fátima, entendeu? Assistindo uma missa na capela, rezando. Não pensei que fosse passar por esse momento. E eu acho que é uma das coisas boas que aconteceu comigo depois do episódio do Sambódromo, é ter essa oportunidade de estar aqui em Portugal, de ter vindo a Fátima conhecer. Você sabe, em todo o caso, que esse incidente no Sambódromo quase abortou uma campanha de solidariedade da Igreja Católica chamada E a Família Como Vai. Sim, mas esse incidente que aconteceu, em nenhum momento, entendeu? Eu sou contra a família, eu sou uma pessoa que eu sou muito família, entendeu? Adoro a minha família, minha mãe, o meu pai, meus irmãos. Mas aí os bispos ficaram furiosos consigo porque achavam que aquele incidente, você e Itamar deram um péssimo exemplo à família brasileira. Não, eu acho que não. Nesse incidente, eu acho que eu sou uma mulher solteira, o presidente Itamar é um homem solteiro. Ninguém está destruindo nenhum lar, entendeu? Ninguém, nesse sentido aí de família, entendeu? Em nenhum momento, se o presidente Itamar fosse um homem casado, eu fosse uma mulher casada, aí sim. Poderia ter uma afronta à família no sentido de destruir um lar. Há quem acuse o presidente, inclusive um padre católico, de que ele se comportou como um velho promíscuo. O que você pensa disto? Não, sabe, eu não concordo com esse posicionamento. É um padre católico? Sim, eu sei que é um padre católico, mas não concordo. Eu não sabia que depois dali, na dispersão ao terminar o desfile, eu ia ser convidada ao camarote do presidente. Então você acabou por pedir perdão à Igreja Católica por quê? Sim, eu pedi por ter causado, entendeu, involuntariamente, uma situação constrangedora que eu não gostaria de causar. Uma coisa que não foi intencional. Pedimos desculpa por esta interrupção, mas ficam os espectadores da SIC informados, não se pode filmar em Fátima sem autorização do reitor. E a invulgar pecadora teve de ir falar para fora do recinto, não sem antes ouvir a bênção de uma freira brasileira, mas a irritação dos donos do lugar. O senhor, ele vai arrumar a câmera, o senhor não fale assim com ele. Ele vai arrumar, não fale assim com ele. Por favor, vão-se com Deus, não venham tomar a parte onde não vos pertencem. Ok? Bem, agora vamos recuperar desta caridosa interrupção. Lilian, você estava com medo da reação da Igreja Católica? Não, o que eu acho, pedir perdão? O que eu acho, Vitor, é que se de alguma maneira eu causei alguma situação constrangedora para quem quer que fosse, ou ao povo brasileiro, à Igreja Católica, ou ao próprio presidente da República, eu acho que você tem que pedir desculpas. Eu acho que isso é um ato nobre, né? É digno de um ser humano. Mas desculpas como? Você acha que cometeu um pecado, por exemplo, mesmo involuntário? No fundo, na minha cabeça, conversando com Deus mesmo, Deus sabe, entendeu? Que na minha opinião não foi pecado. Não foi pecado porque não houve a intenção. O pecado é quando você faz uma coisa voluntariamente, você está achando, entendeu? Que vai errar, que não está certo aquilo que você está fazendo. Mas veja bem, eu não sabia o que eu estava fazendo. Portanto, no ano que vem não há risco de voltar a repetir isso? Olha, eu posso estar toda machucada, entende? A fantasia pode me machucar. Acontecer o que acontecer, eu fico de fantasia, sabendo se vou conhecer alguém ou não. As virtudes de Lilian Ramos, cujo pecado morou ao lado do presidente no Sambódromo, mas também em casa dela. Lilian deixou filmar os telefonemas com Itamar, que seriam a última gota d'água, por sinal nada benta. 5 nós fora nada. O resultado das conversas em que Itamar agradeceu a noite, cancelou uma viagem em Minas Gerais e ia combinar um jantar com Lilian, quando viu o resumo das chamadas no Jornal Nacional, que é visto por 80 milhões de pessoas. Ao 5º telefonema, o namoro foi à vida. Oi, Itamar, tudo bom? Hã? Tô. Eu dormi até 1h da tarde. Deu pra descansar bem, e você? Ah, tá com saudade de mim? Os dois comentaram a noite de ontem. Falaram de paixão. Eu estava apaixonado.
Não deu tempo de se apaixonar ainda não. Lilian, hoje em dia, ao ver as imagens dos telefonemas gravados com o Presidente, o que é que você sente? Eu sinto muita indignação, porque ao receber a imprensa na minha casa, praticamente a minha casa foi invadida por jornalistas. Porque ao saberem, quer dizer, eu não estava sabendo da foto que tinha sido feita sem cuequinhas, né? Porque aquela foto foi feita de um ângulo, de baixo para cima, quer dizer, não estava sabendo daquela foto. Para mim, estava sendo fotografada ao lado do Presidente da República, ele é um homem conhecido, eu sou um artista conhecido. Quer dizer, a maioria daqueles fotógrafos eu já conhecia, já tinha feito alguns trabalhos com ele. Então, a partir do momento que a imprensa praticamente invadiu a minha casa, entendeu, que estava no hall do meu apartamento, ali os vizinhos estavam se incomodando com isso, entendeu, o síndico, tudo, eu me vi obrigada a receber a imprensa. E eu acho que eu errei no momento que eu recebi a imprensa na minha casa. Podia ter chamado a polícia e pedir para não fazer mais barulho. Sim, mas eu não sabia do que se tratava até aí, eu não tinha conhecimento que essa confusão toda que se instalou na minha casa, entendeu? No meu prédio, dessas pessoas, que era em função da foto. Eu achei que eles tinham alguma curiosidade de perguntar o que eu tinha sentido, a emoção de estar ao lado do presidente. Veja bem, Vitor, eu não sabia que o presidente da República ia telefonar para minha casa. Tudo bem, o presidente pediu meu telefone, disse que depois falaria comigo. Trocamos telefones. Ele deu o número do gabinete de Brasília. De Brasília, né? Me deu o telefone dele de Brasília e ficou com o meu telefone. Mas como o presidente... Você alguma vez tentou ligar para ele? Não liguei nenhuma vez, não, entendeu? Em nenhum momento eu liguei. Às vezes que eu falei com o presidente, foi ele que me procurou, que telefonou na minha casa. Quando eu atendi, eu não soube dizer, eu não sabia se conversava normalmente, se dizia, olha, presidente, eu estou com a imprensa aqui. Realmente eu não soube reagir, eu não soube administrar esse fato, entendeu? Mas no primeiro telefonema isso podia acontecer. Houve outros telefonemas? Não, mas os outros telefonemas, os outros telefonemas não foi presenciado pela imprensa, só um. Depois deste problema, deste escândalo, para tentar esclarecer a situação. Não, depois da gravação da televisão, que foi ao ar no Jornal Nacional, eu falei depois que o presidente ligou na minha casa, eu falei. Aliás, antes dessa ligação depois do Jornal Nacional, depois que a imprensa saiu da minha casa, o presidente me ligou uma outra vez. E eu falei para ele, olha, eu não pude conversar direito com o senhor, porque a imprensa estava aqui na minha casa, eu estava numa situação um pouco constrangedora. Eu não sabia se mandava o senhor desligar, se conversava normalmente, e tentei conversar normal. E, na realidade, eu quero participar disso, porque eles estavam aqui e fizeram uma filmagem. Eu não sei se eles vão jogar isso no ar, acredito que não. Mas eu já participei para ele, entendeu, do que tinha acontecido. E depois que foi ao ar no jornal, quando nós nos falamos por telefone, ele falou, a única coisa que ele disse para mim, quando eu expliquei toda a situação, ele falou, não, eu entendo, eu acredito em você, eu sei que você não fez isso, maldade que você foi envolvido, entendeu, numa determinada circunstância. Ele não viu a maldade. Simplesmente a gente ia se encontrar e naquele momento, aquele assédio todo na imprensa, porque os jornalistas não foram embora da minha casa, quer dizer, eu os expulsei do meu apartamento, mas eles ficaram ali embaixo, foi no meu prédio. Foi aí que exudaram as relações com a imprensa? Aí eu cortei de vez a relação com a imprensa, não falei mais com ninguém, entendeu? E a partir daí... Nunca mais viu as suas versões então publicadas? Não, porque aí depois disso, ele já não tinha mais o fato em si, não tinha mais o que falar, então começaram a especular, inventar um monte de história, entendeu? De mentiras, porque eles não tinham mais o meu depoimento. O assunto não tem fim, e tudo por causa de uma simples fotografia que nos obriga a falar daquilo que muitas vezes dizemos com vergonha, os nomes da Rosa. São mais de 130 palavras na língua portuguesa, que é muito traiçoeira.